paz do Senhor, professores, sejam todos bem-vindos a mais um podcast EBD em Síntese. A paz do Senhor, Raíssa. A paz do Senhor, professora Manuela, a paz do Senhor a todos que nos assistem. Então, queridos, chegamos na lição de número 13. Estamos fechando hoje, né, o segundo trimestre de 2026 com, né, a lição que traz também, né, no próprio seu título, o legado aqui de fé de Abraão, Isaque e Jacó. Então, a palavra-chave, inclusive, é legado. E aí, para essa lição, quais são os objetivos, Raíssa? Vamos lá, objetivos da lição de número 13. Primeiro é mostrar o legado de fé de Abraão. O segundo, explicar o legado de Isaac. E o terceiro, conhecer a escolha e o legado de fé de Jacó. Então, queridos, aqui, né, o principal, eu acredito que a ênfase maior é justamente esse legado de fé desses três homens de fé, né, que Deus chama. E não só isso, eu penso que para esse momento introdutório, inclusive, você pode perguntar pode começar, iniciar com uma pergunta, né, que seria justamente, o que que é, né, um legado? O que é um legado? Lendo alguns livros, né, e ouvindo também alguns pesquisadores, eles falam, né, que o ser humano ele tem esse anseio de deixar um legado. Por isso esse anseio, muitas das vezes, por fama, por reconhecimento, tá? Porque é o que eu vou deixar, né? Esse legado é o que, quando alguém lembrar de mim, vai dizer assim, ah, isso eu aprendi com Raíssa, né? Hospitalidade, por exemplo. Ah, eu aprendi com certeza com Raíssa a ser uma excelente filha. Eu aprendi com Raíssa. Então, assim, a gente vai pensando, e é uma preocupação por vezes, né? Eu acho que uma preocupação bem mais do mundo, eu acho, às vezes, eu penso que às vezes bem mais deles que nossa, assim. Até a própria discussão em si, né, da nossa vida, né, eu penso que muitas das vezes, sim, em muitas pregações vem, ah, sua vida é um livro aberto, você evangeliza as pessoas através da sua vida, e tudo, mas esse peso, entre aspas, né, desse legado que você vai deixar, às vezes se perde, né, no caminho, principalmente quando entramos no ativismo ou na religiosidade, né, do fazer, do estar ali, né, não é só ir à igreja. Então, o legado não é as pessoas apenas verem eu indo à igreja, mas é verem o meu proceder, né, as minhas ações, justamente as minhas atitudes. Então, esse conjunto, então essa lição, eu acho que ela é justamente esse desfecho geral, né, do trimestre, claro, e nos deixa, sim, uma mensagem, né? Qual é o legado que você está deixando para aqueles que estão ao seu redor? Qual é o seu legado? É o legado de uma mulher de fé, um homem de fé, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então, qual é o seu legado? Raíssa, quais suas considerações para essa lição? Já ia dizer o meu legado. Raíssa, Tá? o legado. Vamos falar do legado, né? Que coisa boa, meu pai, é deixar um legado, né? Então, você, aproveitando a deixa de Manuela, falando sobre legado, você já pode fazer também uma pergunta introdutória, uma dinâmica ali de abertura, dizer o que estamos deixando, o que estamos deixando para as gerações, né, mais novas, o que estamos deixando para a nossa família, o que estamos deixando para os nossos filhos, o que estamos deixando para a nossa igreja, de contribuição para a nossa igreja, o que estamos deixando.
não é verdade? De contribuição para o reino de Deus. Então, faça com que os seus alunos reflitam ali um pouquinho, se você quiser dar um tempinho para eles pensarem. Eu percebi, eu já fiz essa pergunta, eu já fiz esse tipo de dinâmica algumas vezes na sala de aula, e eu percebo que eu ainda não consigo exercer com propriedade essa. Eu estou testando. Professor é isso, né? É uma caixinha de surpresa, a gente vai testando. Eu estou testando uma forma de fazer com que esses momentos que a gente pede para eles refletirem, de fato, tragam uma reflexão, sabe? Parar aquele meio que eles ficam meio que fossem desapercebidos, assim. Não é uma reflexão que você percebe que desceu ao coração. Então, tente fazer com que o seu aluno, de fato, ali reflita sobre o que ele está deixando, não só para os filhos, não só para a família, mas também para a igreja. Você vai mostrar, através da lição, que Abraão, Isaac e Jacó não deixaram de legado, né? Apenas bens materiais, mas um legado de fé. E esse legado de fé atravessa gerações. Veja que coisa interessante. Extrapola o limite familiar, né? Uma coisa incrível. Ultrapassa as barreiras da consanguinidade. Ultrapassa tudo. Chega até nós. Que coisa linda. Então você pode fazer com que eles reflitam sobre isso. Às vezes a gente diz assim: ah, eu quero trabalhar para ganhar muito dinheiro porque eu quero deixar para a minha geração tranquilidade financeira. Eu quero que eles fiquem bem, que quando eu não estiver mais aqui, eles estejam amparados. Será que nós devíamos focar o nosso coração apenas nisso? Passar para os nossos filhos e para aqueles que estão, que ficarão depois que a gente não estiver mais aqui, apenas bens materiais? Isso foi tudo que a gente conseguiu deixar a partir. Eu espero que não, do fundo do meu coração, eu espero que a gente não tenha apenas dinheiro para deixar, né? E que, em nome de Jesus, a gente tenha dinheiro para deixar, mas E não muito diga, se não tiver dinheiro, mas que não tenha dívida, né, Raíssa? só um ponto importantíssimo, viu, Manuela? Então você vai fazer ali no quadro uma linha do tempo dos patriarcas. E ali você pode colocar Abraão, Isaac, Jacó. Ah, não tem um quadro, professora. Use três cartolinas, né? Faça essa delimitação. E ali você pode dizer, nessa hora seria interessante que toda a sala participasse. E aí você vai fazer um teste se eles realmente prestaram atenção nas aulas passadas. Queira Deus que sim. E aí você vai pedir para a sala citar uma virtude marcante de Abraão, depois um desafio que Abraão enfrentou e depois uma promessa recebida de Deus. E aí você vai fazer isso com Abraão, você vai fazer isso com Isaac e você vai fazer isso com Jacó. As perguntas que você vai fazer para um patriarca, você vai fazer para os outros dois. Uma virtude, o desafio, um desafio e uma promessa recebida de Deus. Vai ser uma forma interessante de você testar até mesmo a lembrança e o conhecimento da fala. Por exemplo, Abraão, uma virtude, a fé e a obediência. Um desafio, sair da terra dele, deixar a parentela. E uma promessa, que ele seria pai de uma grande nação. E aí você faz isso com Isaac e você faz isso com Jacó e vê se a turma vai estar lá atenta, afiada, vai ajudando, tá bom? Tem uma coisa interessante que eu não sei, por se tratar da 13ª lição, normalmente em algumas igrejas é comum fazer aquela classe única, né? E faz o resumo de todo o trimestre e a gente chega na lição 13 sem essas possibilidades de dinâmica. Mas aí, glória a Deus, porque vamos estar aprendendo e somando juntamente com o professor que vai estar ali dando aquela lição na E classe nesse única. caso, Raíssa, inclusive, pode se estender ao próprio grupo do WhatsApp, né? Como um desfecho depois. Perfeito, porque não vai ficar essa lacuna, né? E olha que coisa Isso, interessante. Nos tópicos da lição de número 13, nós vamos encontrar no ponto 1 o legado de Abraão, ponto 2 o legado de Isaac e ponto 3 o legado de Jacó, não é? Então você pode selecionar três alunas ou três alunos e passar para ele no WhatsApp privado aquele tópico e dizer, querido, gostaria que você refletisse e você falasse sobre esse legado. Rápidas palavras, 5 minutinhos, 4 minutinhos,
e pode gravar um áudio e deixar lá no grupo da classe. Se você tiver a participar, se você tiver essa possibilidade, ah, professora, não vai ser classe única, não vai ser classe única, o que é muito raro, né? Então, você pode falar ao longo da semana com esse aluno, dizer que ele vai ficar responsável de falar 4 minutinhos, 5 minutinhos sobre o legado de Abraão, sobre o legado de Isaac, sobre o legado de Jacó. E aí você vai chamando o aluno ou a aluna que ficou responsável para ele fazer esse pequena demonstração, né, do legado ali diante da sala, uma participação, estimulando novos professores, descobrindo novos talentos, né? E aí você não força, pelo amor de Deus, não é por força nem violência. Você vê aquele que é mais tímido, tenta. Se deu certo, amém. Mas também se você vai perceber resistência, não insista para que aquilo não crie até mesmo uma aversão. Não, não vou porque vai me chamar, não vou porque você quer que o seu aluno cresça, né? Não vai ficar assustando ele ali. Então, você vai fazer também, se caso haja essa possibilidade, se não, você bota no grupo do WhatsApp uma foto de algo que foi deixado por um parente seu. Ah, eu tenho uma Bíblia que era do meu avô, eu tenho uma caneca que era da minha avó, eu tenho um garfo que era do meu tio quando foi para a guerra, e eu tenho até hoje esse garfo. Você coloca lá essa foto no grupo do WhatsApp, caso você não tenha essa possibilidade de fazer de forma presencial na sua sala, e você vai dizer por quê? Nós guardamos algumas coisas, alguns objetos por geração e geração. Por que nós guardamos isso? Então, será que é o valor de um garfo? Será que é o valor de uma caneca? Será que é o valor de uma Bíblia? Não é, muitas vezes nós guardamos algum objeto, não é pelo valor daquele objeto, mas sim pela fé que foi transmitida através daquele objeto, a história que conta aquele objeto, o amor que tem por trás daquele objeto, o que aquele objeto representa para a nossa família, ou representa para a minha vida, né? Que eu estou guardando aquele objeto. Então, não é o valor. Eu não estou guardando uma caneca de R$ 5.000. Eu estou guardando uma caneca simples, mas ela tem uma história por trás. Então, você vai fazer com que os seus alunos reflitam: como é que eu estou transmitindo a minha fé? Os meus filhos, netos ou pessoas aprendem a observar a minha vida. Meu legado será apenas material? Só aquilo que eu consigo valorar? É só algo que realmente eu consigo estipular economicamente? Ou é também espiritual, né? As pessoas vão olhar para aquilo e vão lembrar da minha trajetória de fé, da minha caminhada, muito mais do que o valor daquilo que eu deixo em bens ou que eu estou apresentando ali. Amém? Eu acredito, Manuela, acredito que só, querida, para não me estender mais. Acredito que só. Lembre, né? Finalize destacando que o verdadeiro Sim. legado dos patriarcas não foi a perfeição, mas a confiança em Deus, porque foi justamente todo esse trimestre lembrando que, embora eles fossem homens dos quais o mundo não era digno, eles também tinham falhas e defeitos e E dependeram nós da vimos, graça né? de Deus Essas, e misericórdia. isso. E nós vimos essas falhas, defeitos, justamente ao longo da lição. E aí, dentro do que Raíssa traz, inclusive, você pode até colocar como palavras-chave, né? Se quiser ser mais objetivo, no sentido de qual é o legado que Abraão deixa, né? Qual é o legado que Isaac deixa, qual é o legado que Jacó deixa, né? Ambos, claro, vão levar um legado de fé, né? Cada um dentro de suas respectivas histórias. E aí, por isso que, como tem as particularidades, é ir além, né? Então, acabamos de sair de uma lição que fala sobre perdão, por exemplo. Então, para cada um de nós pode ter um destaque também de alguma lição que falou sobre eles e que diz assim, ele mudou, ele teve sua vida transformada. Então, por exemplo, quem não queria, né? Ultimamente, né, ouvindo, lendo algumas coisas, e aí as experiências das pessoas têm esbarrado no mesmo sentido, até na leitura bíblica mesmo, né? Que é o próprio Deus, o encontro de Deus, então Deus se encontrando com essa pessoa. Então, imagine cada um de nós, né, no encontro face a face com o Senhor. Então, como reagiríamos, né? Como seria? Então, que aí lembra, né, da lição também anterior aí em relação a Jacó, mas enfim, o que cada um trouxe.
Porque a pergunta, né? E aí essa pergunta que Raíssa traz é exatamente isso, né? Esse desfecho da lição e deixa essa verdade, né, para a gente aí, para nossa vida prática cristã, que é o maior legado que a gente pode deixar, ele não é material. Embora tenha pessoas riquíssimas que vão deixar fortunas, mas ele ainda não é suficiente, porque justamente a pessoa que receber pode acabar num dia. E aí acabou o legado dessa pessoa. E o que as pessoas vão lembrar é fulano deixou um legado e o filho acabou. Ponto, né? Mas o maior legado que nós podemos deixar através das nossas vidas e é o que Deus nos convida a fazer é justamente esse legado espiritual, seja de uma mulher de fé, de oração, né? Um homem de fé, um homem de oração, um homem, um professor que ensina, né? Que acolhe, que ouve, que aconselha. Então, qual legado espiritual, né? Você vai deixar? E aí, fazendo esse desfecho, é que viva, né? Continue a buscar, você, professor, e incentive seus alunos, essa vida de fé, obediência e confiança em Deus, que tanto aprendemos ao longo desse trimestre, tá? Então, esperamos ter contribuído com a sua aula, com esse finalzinho de trimestre, como Raíssa trouxe, algumas igrejas, né, fazem a EBD em síntese, né, dentro da própria congregação. Então, caso a sua tenha, a gente deseja também uma excelente aula, e aí você pode movimentar o grupo nesse sentido no próprio grupo do WhatsApp, né, da classe, e ou usar outras estratégias, inclusive pode comentar, né, deixar sugestão até para outras pessoas realizarem também a própria organização, né, da igreja de vocês, de como realizam, fazem essa última lição. E agradecemos também a direção do DENEC por essa oportunidade, pela confiança depositada em nós ao longo desse período, né, que estamos aqui compartilhando com vocês. Acho que vocês já não aguentam mais, né, a gente, mas estamos aqui, firme e forte, com a ajuda de Deus, tá? Raíssa, suas considerações finais desse trimestre. E se vocês não aguentam mais a gente, também não precisa dizer, tá? É verdade, A gente não pode mentir, mas também pode ficar em silêncio, gente. é Eu que verdade, agradeço, viu, Manuela, por mais um trimestre poder participar com vocês. Eu me sinto honrada pela confiança. Não sei se no próximo trimestre estarei com vocês, mas tenho certeza que Deus, assim como lhe trouxe, né, até a minha pessoa, certamente lhe direcionará para tantos outros mais que participarão desse podcast, mas é sempre um prazer e uma honra, embora me sinta pequena e incapaz, mas me sinto feliz por poder participar de alguma forma e contribuir de alguma forma com os professores, com a Escola Bíblica Dominical, que amo tanto e que faço parte desde os meus 7 anos de idade, quando eu aceitei a Cristo. Minha mãe sempre me levou à EBD. Quando eu casei, meu marido também é apaixonado pela EBD. E tento criar os meus filhos assim. Mas é difícil, viu? Menino dessa geração, eu digo, vamos, puxa pelas orelhas. Mas a gente tem que se esforçar para que eles cheguem, né? é verdade. Cheguem lá. Pois é, queridos. Então, obrigada. Fiquem todos na paz do Senhor.